Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só alegria e felicidade. Lembram de mim ainda? Então, quem não me conhece ainda, tá? Meu nome é Lucas Eufrásio, sou professor de Física e Matemática, né? Vou falar sobre esse tema especificamente. Nas últimas lives, a gente falou de alguns outros assuntos, né? E para quem estava aí, né? Vou retomar, para quem não estava, né? Vou retomar as ideias que a gente falou na última live, beleza? Deixa eu só colocar meu celular um pouquinho mais para cá. Beleza. Vamos lá, gente, bora. Na última live, a gente falou sobre a importância dos erros e lacunas, né? Então, eu fiquei um tempão, né, tentando convencer vocês de que errar era bom, né? E a gente falou ali sobre os principais erros, né, na rotina do vestibulando, certo? Eu expliquei por que errar é essencial e como caçar erros de forma ativa, beleza? Para quem não assistiu essa live, ela ficou gravada, beleza? E eu considero que é uma das lives mais importantes, ela tem conexão com o que a gente vai falar agora, beleza? Mas a ideia central do negócio foi dizer que quando a gente estuda evitando errar, a gente foge dos erros, a gente passa a ter um estudo passivo e você acaba muitas vezes entrando numa zona de conforto, né? Que é muitas vezes você está assistindo às aulas, você faz as listas e tá tudo bem, sabe? Tipo, você fica 3 semanas sem ter nenhuma dúvida e tá tudo bem. Só que o ponto é que não tá tudo bem, né? Foi o que a gente falou bastante na live passada, de que a gente tem que se incomodar com o fato de a gente não estar com dúvida. Então, às vezes, a gente tem a falsa impressão, né, de que não ter dúvida é um sinal bom. Ah, então estou melhorando. Só que pode ser um sinal de que você, na verdade, não está achando os seus erros. E aí você acha que está melhorando, mas, na verdade, está estagnado, beleza? Enfim, foi essas ideias, mais ou menos, que a gente falou. É interessante que vocês vejam essa live. E hoje a gente vai falar sobre, né, como estudar física e matemática. Eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouco nesse tema, porque física e matemática, né, a gente trouxe esse tema porque a gente sabe que é uma dificuldade da maioria dos estudantes, né? Então, a física e a matemática, né, elas têm uma estrutura que faz com que, se o aluno não estude direito, ele sinta muita dificuldade, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e é o que eu vou colocar aqui, é a estrutura e os objetivos da física e da matemática. Por que eu estou falando isso? Porque dia a dia eu trabalho com muitos e muitos alunos, beleza? E eu percebo que muitos alunos travam na matemática e na física por não entender direito qual é o objetivo dessas matérias e como que elas são estruturadas, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou deixar o chat aqui, tá? Mas quando vocês vão mandando mensagem, que vai aparecendo aqui. E à medida que eu for falando, eu quero que vocês respondam, vejam se vocês concordam, tragam ideias novas, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa, tá? Quando a gente fala de matemática, eu vou começar, né, pela matemática, porque ela está antes da física, beleza? Quando a gente fala de matemática, o interessante é a gente dividir entre pensamento matemático e procedimentos / algoritmos, tá? Quando eu falo sobre isso, tá? Às vezes os alunos não entendem muito bem o que eu estou querendo dizer. Uma das frases que eu costumo falar quando eu começo os meus cursos de matemática é: fazer conta está muito longe de ser matemática, beleza? A gente associa o quê? Matemática a números, né? A representação mais caricata que a gente tem ali, né? Então a gente tem essa impressão de que fazer conta, né, basicamente colocar ali valores numa fórmula, usar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, tem a ver com matemática, né? Só que a tese que eu vou defender, basicamente nessa live, é de que tudo isso que envolve a gente, por exemplo, resolver uma equação, né, a gente usar a fórmula de Bhaskara, a gente fazer uma conta, né, isso não tem a ver com a matemática mesmo, tá? E vocês talvez já devem ter escutado falar aí, ou se não escutaram, né, procurem alguém que fez uma faculdade de matemática ou foi para algum curso de exatas. E o interessante é que o que você mais tem na lousa, né, na aula de quem faz matemática, são letras, né? Então você tem muito pouco número ali nas matérias que você está fazendo. E aí, às vezes, o pessoal fica meio confuso com isso, né? A matemática dá uma impressão de que está totalmente associada a números, né? E quando a gente começa a colocar letra, né, vem aquela pergunta: nossa, a matemática começou a complicar quando a gente botou letra, né? Porque lá, né, no fundamental, quando a gente aprendia só com número, era mais fácil, né?
Só que qual que é o ponto? O que a gente aprendia mais lá atrás, né, mais no fundamental, como operações básicas, operações mais numéricas, era meio que uma preparação para a matemática, tudo bem? Então a gente estava aprendendo algumas ideias, beleza? E depois que a gente amplia mais o pensamento matemático. E tem um negócio interessante, né? Porque assim, quando a gente vai lá para o Fundamental 1, e eu estou voltando bastante até para a gente entender essa lógica. No Fundamental 1, o que a gente aprende em matemática está um pouco mais próximo do que é isso que eu estou chamando de pensamento matemático, a matemática de verdade. Porque antes da gente aprender a forma de fazer conta armada, por exemplo, né, de multiplicação, de divisão, a gente aprende a pensar, né? Então a gente aprende a entender que, por exemplo, se eu quero somar 2 mais 2, isso dá 4, beleza. Se eu quero somar 2 mais 2 mais 2, isso dá 6. Mas se eu quiser somar 2 várias vezes, a gente inventou uma operação que chama multiplicação, que eu estou somando um valor várias vezes. E a gente acostuma lá atrás no Fundamental 1 a fazer as contas, né? Pensando nessa lógica, sem armar muito e tal, com a ideia de que, como é criança, é legal a gente fazer dessa forma mais lúdica, usar algumas relações com a vida, alguns exemplos, né? E depois, né, a gente começa a aprender conta armada, e a partir daí, eu digo que é só ladeira abaixo, né? Porque no momento que você passa a fazer conta armada, a multiplicação armada, você para de pensar. Então, se vocês tentam refletir sobre isso, quando você faz uma conta, tipo assim, sei lá, 120 vezes 40, né? Quando você faz essa conta, geralmente você faz o quê? Você bota 120 lá, você bota o 40 embaixo. Estou desenhando no ar, mas posso desenhar aqui, né? Você bota 120, você bota o 40 aqui. Aí você faz a multiplicação, né? Multiplica e tal, e chega no resultado. Só que em algum momento você está pensando na conta que você está fazendo, né? Porque às vezes você tem certas contas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer 108 dividido por 9, né? Aí você vai dividir aqui 108 dividido por 9. Aí na hora que você faz a conta, às vezes você chega num resultado que é, por exemplo, você chega em 100 e alguma coisa, sei lá. Eu não estou fazendo a conta aqui, eu só estou mostrando. Mas às vezes a gente está tão acostumado com os procedimentos, né, de fazer a conta, né, que às vezes a gente chega num resultado e a gente nem interpreta se esse resultado faz sentido ou não, né? Como 100 e alguma coisa dividido por 9 vai dar 100 e alguma coisa, né? E às vezes, por uma regrinha que você errou ali, você botou uma vírgula no lugar errado, você chegou num resultado absurdo. Mas o que eu estou dizendo é, quanto mais a gente vai se afastando ali do Fundamental 1, mais a gente vai entrando no modo automático de fazer os procedimentos e algoritmos, né? Que é o que eu coloquei aqui, sem pensar muito no que a gente está fazendo, beleza? Então, o que eu quero, né, que a gente divida inicialmente? A gente vai dividir a matemática em pensamento matemático e procedimentos barra algoritmos. Eu não vou dizer que a gente vai ter que ficar só com pensamento matemático e abandonar os algoritmos, não. A gente vai ter que saber onde as duas coisas se encaixam e saber quando eu uso cada coisa e como eu treino cada coisa. Porque você treinar o pensamento matemático, que é o que você vai usar para resolver questão, tá? O treinamento disso é muito diferente do treino para você aprender os procedimentos e algoritmos, beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o que acontece é, os alunos botam tudo numa mesma caixinha e estuda tudo do mesmo jeito. Vejo aula, faço exercício, beleza, mas para onde que a gente está andando, né? Então, a primeira coisa que eu quero dar de exemplo aqui, para a gente entender, é, por exemplo, quando a gente vai resolver equações, tá? Então, basicamente, quero que vocês respondam essa pergunta bem complicada. O que significa esse símbolo que eu acabei de colocar na tela? Vamos lá, quero que vocês saiam da inércia aí. Essa é difícil, hein? Igualdade, hein? O Luiz falou aí, esse símbolo significa igualdade, um igual, certo? Beleza. Então, estamos juntos nisso, né? Aí o que acontece, né? Às vezes a gente pega e quer fazer uma equação, né? Então eu tenho, por exemplo, 2x mais 1 igual a 2, né? E aí o que acontece? A gente definiu na matemática o que era esse símbolo. Esse símbolo representava que tudo que eu colocar desse lado é igual a tudo que eu vou colocar do outro lado, certo? Então, essa é a primeira ideia. Aí veio um tal de Euclides, ele falou o seguinte, né?
Se eu fizer igual a iguais, eles permanecem iguais. Então, ele criou um pensamento matemático, um pensamento lógico. O que ele quis dizer com essa frase, né? Se eu tenho uma igualdade, eu estou dizendo que esse elemento é igual a esse, ele disse que se você fizer igual a iguais, ou seja, se você fizer a mesma coisa com esse elemento e com esse elemento, eles vão continuar iguais. E percebe que isso é um pensamento lógico, acredito que todo mundo consiga entender, certo? Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente está fazendo um pensamento matemático. E aí a gente entende que, quando eu quero descobrir qual é o valor de x aqui nessa equação, né, eu posso pensar o seguinte, x é um valor desconhecido, beleza? Então, eu preciso chegar em alguma coisa do tipo x igual a alguma coisa, para eu saber quanto vale esse x. E uma forma da gente, basicamente, descobrir quanto é esse x é a gente fazer igual a iguais, já que eles permanecem iguais e eu estou dentro da regra do jogo. Tudo bem com essa frase? Tá? Então, por exemplo, eu quero achar esse x e eu vou fazer o quê? Bom, esse 1 está me atrapalhando. Eu tenho duas vezes um valor desconhecido mais uma unidade. A primeira coisa que eu posso fazer é, se eu tenho uma unidade somando aqui, eu posso tirar uma unidade em ambos os lados, né? Então, por exemplo, se eu tirar uma unidade desse lado, tirar uma unidade do outro lado, eu estou fazendo igual a iguais, certo? Estou dentro da regra do jogo. Então, o que acontece? 1 menos 1 aqui fica 0. Aí eu tenho 2x igual a 2 menos 1 do outro lado é igual a 1. Então, eu já descobri agora que duas vezes o número desconhecido que eu quero é igual a 1. Só que, basicamente, aqui tem o dobro do que eu quero saber. Eu não quero saber quanto é o dobro da grandeza. Eu quero saber quanto é a grandeza. Então, a gente pensa, pô, será que eu posso usar esse mesmo princípio, né? E a gente pode fazer novamente, né? Se eu tenho o dobro do que eu quero, se eu dividir esse lado por 2, eu vou ter exatamente o que eu quero. Tudo bem com essa ideia? Então, eu tenho 2 vezes x, se eu dividir aqui por 2, eu tenho só x, que é justamente o que eu quero. Mas se eu fiz dividir por 2 de um lado, eu tenho que dividir por 2 do outro. Tudo bem? E aí, eu mantive a igualdade. E descobri quanto era x, certo? Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês, tá? Não sei se a maioria, tá? Mas acredito que vocês talvez entendiam essa ideia. Alguém nunca viu essa forma de resolver a equação? De a gente fazer a mesma operação dos dois lados? Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, mas quero que mande aí no chat, se alguém não sabe. Ou se vocês já viram, manda aí no chat também. Porque o ponto aqui não é eu ensinar vocês a resolver equação, tá? A gente não vai ficar resolvendo equação a live inteira. Deixa eu abrir o chat aqui para eu ver. Já vi, beleza. Tá? Alguém nunca viu essa ideia de que, basicamente, uma equação eu estou fazendo uma igualdade, né? Estou fazendo igual dos dois lados. Acompanhando aí. Qual que é a ideia, gente? Por que eu estou falando disso? E eu acredito mesmo que vocês já viram aí, só que qual que é o ponto? A maioria de vocês, eu imagino, resolve essa equação desse jeito, né? 2x mais 1 igual a 2. E aí a gente fala o seguinte, né? Bom, primeiro eu preciso eliminar esse 1, então, como ele está somando, eu passo para o outro lado fazendo a operação oposta, né? Então, se eu tenho 1 aqui, vira 2x igual a 2 menos 1. Beleza? Aí a gente faz a conta, 2x igual a 1. E como o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, né? E aí eu chego no mesmo resultado. Nossa, Eufrásio, cheguei mais rápido aqui, certo? O que eu estou querendo com esse exemplo? Eu estou querendo mostrar para vocês de que a gente fez um pensamento matemático, tá? A gente tem um pensamento matemático que é o pensamento de igualdade, ok? A partir daí, eu consegui criar um procedimento para resolver um problema, beleza? Que era encontrar o valor de x. E nesse procedimento, a gente acabou vendo um padrão que parece que funciona eu fazer o que a gente fez aqui do lado, né? De que é, bom, se eu tenho um elemento de um lado, eu passo ele para o outro lado com a operação inversa, que seria equivalente, né, a gente fazer a mesma operação em ambos os lados da equação, né? Então, aqui é um exemplo do que é pensamento matemático e o que é um algoritmo. Tem um certo e errado aqui? Não, os dois estão certos aqui nesse contexto. Só que onde mora o problema aqui? O problema é que a maioria dos alunos aprendeu dessa forma. E aí eu quero que vocês mandem aí. Quantos de vocês, quando aprenderam a resolver equação,
aprenderam da forma de algoritmo, procedimento, que é do passar para o outro lado, e quem aprendeu com a ideia do pensamento matemático que eu coloquei aqui? Coloca aí, pensamento matemático ou o algoritmo? Ó, Mariana pelo pensamento, Luiz aprendeu pelo algoritmo. Algoritmo. Alguns aí aprenderam pelo pensamento matemático, a maioria aí pelo algoritmo, né? Eu aprendi pelo algoritmo também. Eu aprendi que tinha que passar para o outro lado e a primeira vez que eu vi isso, e talvez aconteceu com vocês, eu pensei que isso era o pensamento matemático. Eu pensei que era uma operação matemática passar para o outro lado, né? Eu pensei, tá, é uma operação válida na matemática, existe uma regra que é passar para o outro lado. Até o momento que eu peguei uma conta desse tipo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para o lado. Aí eu peguei uma conta desse tipo aqui. X sobre 2 mais 1 igual a 4, por exemplo. Daí o que acontece? A primeira vez que eu vi aqui, eu pensei, bom, existe a operação. Se eu quero, né, passar para o outro lado, deixar sozinho o x, eu tenho que passar para o outro lado com a operação inversa. Então eu pensei o seguinte, bom, eu quero deixar o x sozinho, mas já tem um 2 dividindo o x. Bom, como eu não gosto desse 2 dividindo, eu vou pegar e passar ele para o outro lado, já que ele está dividindo, eu passo multiplicando, né? Então ficaria 2 vezes 4 igual a 8. Agora, eu posso pegar esse mais 1 que está aqui, como ele está somando, e passar para o outro lado, subtraindo. E aí eu chego igual a 7. Só que nesse momento, talvez alguns de vocês já perceberam, mas o professor falou que estava errado, que você não pode passar para o outro lado desse jeito. Tem uma ordem certa para você passar para o outro lado. Tudo bem? Alguém conseguiu ver aí? Qual que foi o meu erro aí? Ou alguém acha que está de boa, está certo? Alguém consegue me dizer o que tem errado na minha conta? Por que não deu certo passar para o outro lado? Perfeito. Eu não passei o 1 antes, né? E eu passei o 2 para o outro lado primeiro. Com a soma junto não pode passar, porque ele está dividindo só um membro. Perfeito. Então percebem que vocês deram alguns argumentos baseados no próprio algoritmo. E só um detalhe, né? Eu estou usando o termo algoritmo esperando que vocês já saibam, né? Mas algoritmo, vocês já devem ter ouvido, escutado esse termo, né? Mas algoritmo é uma sequência de passos, ok? Então, qualquer sequência de passos a gente pode chamar de um algoritmo. Então, esse é o algoritmo para resolver equações, tá? Vocês falaram certo, né? Pô, eu não passei um antes, né? Então, você não pode. É proibido tirar esse 2 aqui e passar ele multiplicando para o outro lado, né? A Duda aí falou, né? Com a soma junto não pode passar, porque ele está dividindo só um membro. Então, é nesse ponto que o algoritmo começa, às vezes, a dar falha. Por quê? No momento que a gente começa a pensar no algoritmo como pensamento matemático, a gente tem que botar uma regra em cima da outra. E a gente começa a empilhar regras que vão te afastando mais do pensamento matemático. Por exemplo, eu dizer que o 2 não pode passar multiplicando, porque eu tenho que passar quem está somando primeiro. Isso não faz parte do pensamento matemático. Se eu quiser tirar o 2 daqui primeiro, antes do 1, eu posso tirar sem problema algum, seguindo o pensamento matemático, tudo bem? Só que, quando você coloca um algoritmo, né, você criou um procedimento a partir do pensamento, você tem que ficar criando regras para remendar e remendar e remendar. E aí chega um momento que você começa a ficar meio confuso, você fala, mano, mas o que eu estou fazendo aqui, velho? Qual que é o significado disso, né? O que é passar para o outro lado? Então é por isso que eu falo que assim, o algoritmo você tem que parar de usar? Não, você pode usar ele. Eu uso ele, né? Eu penso, né? Eu aprendi assim. Mas quando você entende o pensamento matemático, você ganha um grau de liberdade a mais. Porque, por exemplo, essa conta está errada mesmo. Se eu passasse o 1 subtraindo para o outro lado primeiro e depois o 2 multiplicando, daria certo. Mas no princípio da igualdade diz o seguinte, você pode fazer o que você quiser aqui, tudo bem? Você quer tirar o 2 daqui? Beleza, eu quero. Então, se aqui tem metade do que você quer, tá x sobre 2, basta multiplicar essa equação por 2. Eu posso fazer isso? Claro que pode, porque o Euclides falou. Se você fizer igual a iguais, eles permanecem iguais, certo? Então, se eu multiplicar esse lado por 2 e esse lado por 2, eu posso, né, eu mantenho a igualdade.
Quando eu multiplico esse lado por 2, fica. Você percebe que eu vou dobrar todos os elementos, né? Pensa assim, eu tenho uma maçã e uma banana de um lado da balança. Aí eu quero dobrar o que está desse lado. Eu tenho que ter agora 2 maçãs e 2 bananas. Eu não posso dobrar a maçã e não dobrar a banana, certo? Então, aqui nesse caso, x sobre 2 vezes 2 dá só x. 1 vezes 2 dá 2. 4 vezes 2 dá 8. Beleza. Agora, eu posso, se eu quero tirar esse 2, eu posso subtrair 2 na equação. Subtrair 2 em ambos os lados, né? Subtrair na equação é fazer dos dois lados. 2 menos 2 dá 0, 8 menos 2 dá 6. Essa é a resposta. Eu poderia ter primeiro tirado 1 e tudo mais, tanto faz. Percebe que quando eu fiz essa conta, talvez não é o jeito que você faria inicialmente, mas eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, porque eu sei o que eu estou fazendo, beleza? Eu poderia adaptar e falar assim, bom, esse 2 que está dividindo, eu posso multiplicar ele em todos. Muita gente aprendeu o algoritmo assim, ó, se está dividindo, você multiplica todo mundo, né? Mas o ponto é, quando você entende a operação que você está fazendo, você cria liberdade. E talvez alguns de vocês devem estar olhando para isso aqui e falar, Eufrásio, mas tá bom, beleza, isso aí legal, mas no que isso me ajuda mais para frente? Por quê? Isso aqui vai do básico até o infinito, tá bom? Por quê? Eu posso fazer subtrair dos dois lados, somar, multiplicar, posso aplicar log dos dois lados, posso tirar a raiz dos dois lados, né? Eu posso jogar uma integral dos dois lados, para quem for estudar aí matemática, né? Então eu estou dizendo que esse princípio, que é tão simples, certo? Ele basicamente se estende a uma infinidade de problemas, beleza? E vocês têm que entender que quanto mais a gente vai avançando, se a gente está só acostumado com o algoritmo, mais dificuldade você tem na hora de entender os conceitos mais para frente, beleza? Então, essa primeira lousa foi para a gente entender a diferença do que é pensamento matemático e algoritmo. Os dois podem levar para o mesmo lugar, você pode fazer o algoritmo, tá? Mas você não pode de jeito nenhum abandonar e esquecer a ideia do pensamento matemático. Tá fazendo sentido para vocês? Enquanto eu vou passando aqui. Agora a gente vai falar como estudar cada uma dessas partes. Mas mandem aí primeiro, só para ver se vocês estão vivos. Show de bola. Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês como a gente estudar isso, né? Porque, assim, provavelmente muitos de vocês estão acostumados mais com os algoritmos do que com o pensamento, beleza? E à medida que a gente for avançando, eu vou mostrar como a gente precisa, né, usar esse pensamento na resolução de questões, que vai ser mais para o final, que a gente vai juntar com física. Mas vamos lá. Primeira coisa, como que a gente aprende o pensamento matemático? Então, assim, vou para a próxima aula, certo? Não sei que aula que você vai ter em matemática, mas como que eu faço para saber o pensamento matemático? Porque tem muitas matérias que têm uma dificuldade, e até mesmo nas aulas a gente acaba levando mais para o lado da parte prática do negócio, né? Como eu faço? Então, por exemplo, você vai ter uma aula de log, né? Então, vai lá e o professor fala, beleza, eu tenho log de A na base B, isso é igual a um resultado. Então, como que funciona a log, gente? Basicamente, você pega o que está aqui, eleva o que está do outro lado, igual a esse cara. Então, por exemplo, B elevado a x igual a A. Beleza? Quem já teve log, talvez aprendeu isso aqui, né? Bom, a partir disso, a gente tem algumas propriedades. Se você, né, por exemplo, somos logs, né, você tem uma coisa. Se você, né, se você tem um log da multiplicação, né, você vai ter uma coisa. Se você tem da divisão, aí você tem várias propriedades, certo? Só que percebeu que eu comecei essa aula rápida mostrando um procedimento, um algoritmo. Eu não falei para você o que é log, né? Eu falei, log é um treco que tem aqui uma base, um logaritmando e dá um resultado. E você tem que fazer isso. Então, o que naturalmente vem na cabeça do aluno? Tá, quando tiver o log, eu tenho que fazer isso. Porque a gente assiste a aula na lógica da reprodução. Tá, o professor fez isso, é isso que eu vou ter que fazer. Só que quando a gente começa pelo pensamento matemático, a gente vai atrás disso, entende, por exemplo, log significa expoente. Tudo bem? Essa é a definição de log. Log é expoente. E essa notação que a gente criou é uma notação que indica assim, log significa expoente, ou seja, é o expoente que transforma B em A, ok? Ah, entendi. Então é como se eu estivesse falando assim, ó,
Por exemplo, 2 elevado a alguma coisa é igual a 4. Então, como que eu leio essa equação, né? Eu tenho que ler assim, ó. Qual é o valor de x que elevado a 2 dá 4? É isso que a gente está querendo descobrir, certo? Daí, para falar essa frase, alguém criou a notação log, beleza? Então, log vai significar expoente. Então, quando eu quiser o expoente que transforma um número em outro, eu escrevo assim, ah, tá, beleza, x é o expoente que transforma o 2 em 4. Tudo bem com essa ideia? Aí, o que a gente entendeu aqui? Beleza, o x é o expoente que faz o 2 virar 4. Qual o expoente que faz o 2 virar 4? É o próprio 2, né? 2 elevado a 2 dá 4. E daí vem a regra prática, né? 2 elevado a x é igual a 4. Vocês conseguiram perceber a diferença das duas definições que eu dei? Alguém aí tem dificuldade em log, só para entender? Alguém nunca viu log ou tem dificuldade? Muita gente tem medo de log, né? Tem dificuldade? Vocês já tinham pensado sobre isso, sobre a definição, o que significa o log? Vocês entenderam com o que eu expliquei aqui? Sim, sim. Perfeito. Agora, qual que é o grande problema, né? Você percebe que se você aprende, né, dessa primeira forma e você fixa nessa forma, você entende aquilo como uma regra matemática, porque, por exemplo, se você reparar, eu não criei uma nova regra, eu criei uma nova operação, vamos dizer, uma grandeza, né, que eu chamei de log, ok? Mas eu ainda estou usando o princípio da igualdade, certo? Quando eu crio essa regra, esse algoritmo, e entendo como regra matemática, né? Basicamente a gente fala, putz, tem mais uma coisa. Aí daqui a pouco tem mais um algoritmo, parece que é mais uma definição. Então, o que era uma definição lá da igualdade, vira um monte de regrinha, beleza? Então, o que eu estou dizendo é, na prática, eu posso usar essa ideia de apego, elevo e igualo? Pode usar, mas você tem que saber o que aquilo significa, beleza? Porque às vezes, só você lendo, vocês perceberam que eu passei naturalmente daqui para cá, né? Geralmente os alunos têm dificuldade disso, né? De passar de um exponencial para log. Para passar do log para o exponencial é fácil, o contrário fica difícil. Mas quando você faz a leitura, ah, beleza, log é expoente. É o expoente que transforma 2 em 4. Você escreve facinho, beleza? E você começa a ter mais liberdade, tudo bem? Aí, você começa, a partir daí, né? Você vai tendo outras coisas, né? Então, por exemplo, você tem, vamos dar um exemplo aqui, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, certo? É igual a, por exemplo, 16, né? Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente faz isso, né? Vocês lembram o que a gente faz quando a gente tem potências de mesma base? Multiplicando. E aí, vocês lembram? Potência só para a gente treinar um pouquinho de matemática, né? O que a gente faz? 2 elevado a x vezes 2 elevado a y. Eu posso escrever como? 2 elevado ao quê? Somos expoentes, né? X mais y. Conserva a base, somos expoentes. Beleza, né? Então, aqui, o que eu tenho, né? Eu tenho o seguinte, né? Agora eu tenho, né? Eu troquei, né? Então, era só x, agora é x mais y. Então, agora, x mais y é o expoente que transforma 2 em 16, né? Então, x mais y é o expoente que transforma 2 em 16, certo? Beleza com essa ideia? Tá? Só que aí, por exemplo, aí você pode fazer algumas brincadeiras, né? Porque olha só, o 2 elevado a x, né? Você pode pensar também que o x é um expoente e o y também, certo? E aí, quando você começa a fazer esse tipo de operação, você começa a brincar mais com as coisas. Porque, por exemplo, né? Eu fui colocar aqui, coloquei o exemplo errado, né? Mas olha só, vou fazer o caminho inverso aqui, ó. Por exemplo, log na base 10 de x vezes y, tá? Então, vou dar o exemplo do log novamente, ok? Alguém lembra dessa propriedade de log? O que isso aqui vira?
Alguém sabe? Vocês pensaram que não ia ter um pouco de matéria, né? Não lembra? Alguém lembra? Soma dos logs, né? Então, basicamente, essa propriedade aqui, certo? Ela basicamente significa o seguinte: isso aqui é log de x na base 10 mais log de y na base 10, certo? Tudo bem com essa ideia? Essa propriedade de log, né? Aí a Duda, por exemplo, que falou. A gente aprende, talvez, por decorar ou por ter um pensamento matemático, hein? Alguém sabe por que que isso é verdade? Por que que será que eu não posso multiplicar aqui os logs, né? Por decorar. E aí, alguém consegue pensar? Só pela definição de log, né? Então, vocês têm que pensar um pouquinho sobre isso, né? Ó, aqui, o que que significa, né? O expoente que transforma 10 em x vezes y, o que a gente está lendo é isso, né? O expoente que transforma 10 em x vezes y é igual ao expoente que transforma o 10 em x mais o expoente que transforma o 10 em y. Tudo bem com essa ideia? Certo? Então, basicamente, com essa leitura, tentem pensar um pouquinho. O expoente que transforma 10 em x vezes y é o expoente que transforma 10 em x mais o expoente que transforma 10 em y. Beleza? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho, vai ter mais um ponto para frente de espaço em branco e a gente vai fazer essa conta. Mas eu quero que durante a live vocês vão refletindo um pouquinho sobre isso. Beleza? Alguém já sabe a resposta? Primeiro desafio da live, hein? Beleza, vou deixar vocês pensando um pouquinho. Anotaram aí? Anotem aí esse desafio. É demonstrar essa propriedade. Já com log aqui, já 2 pés no peito, hein? Então, beleza. Já já a gente vai revelar isso aqui, tá? E eu quero ver se alguém consegue, até o momento que a gente chegar na próxima lousa, responder para mim, tá? E aí a ideia é, aqui a gente não precisa pensar, não é uma questão, né? E a gente não tem que pensar no algoritmo, a gente tem que pensar nessa lógica, né? Eu estou dizendo aqui que isso é uma frase, né? Beleza? E aí vocês podem pensar com números, algumas coisas, tá? Mas beleza, já já a gente fala sobre isso. O que que a gente tem, então, sobre pensamento matemático? Como a gente faz para treinar essa questão do pensamento matemático? Então, primeira ideia é a gente entender os axiomas, tá? E os axiomas são o quê? São as ideias iniciais. A ideia inicial do exemplo que eu dei é o log, é a definição de log. Log é expoente, beleza? Quando você entende isso aqui, certo? Você consegue ir para os princípios e propriedades derivados ali dos axiomas, beleza? Então, axioma é uma ideia base que ninguém discute, certo? Se eu definir que log é expoente, beleza. A partir daí a gente vai seguir, beleza? Assim como eu defini que meu nome é Lucas, beleza. Daí a gente segue, ok? Então, quando a gente tem esses axiomas, que são as regras do jogo, eu consigo começar a demonstrar uma propriedade, uma outra propriedade, e a gente vai expandindo, beleza? E aí o que que acontece? Basicamente, a gente vai começar a aprender a resolver os problemas usando esse pensamento matemático inicialmente, tá? Então, o que eu estou falando? Pô, Eufrásio, você está falando que eu não posso decorar essa regra? Eu já resolvi tanta questão com essa propriedade, não é isso que eu estou dizendo, mas, basicamente, quando você entende a ideia base, beleza? E você consegue dizer por que que essa expressão, porque essa propriedade é verdadeira, a gente consegue ter mais liberdade na hora que a gente for usar o algoritmo, a regra prática. Porque num problema, ele não vai simplesmente dar uma conta, tipo essa daqui, né? Ou essa daqui, por exemplo, e pedir para você resolver. Isso vai estar dentro de uma conta, às vezes você vai ter que ter uma sacada, beleza? E é o pensamento matemático que vai te libertar de conseguir resolver esse tipo de problema. Tudo bem com essa ideia? Tá? Então, basicamente, como que você vai fazer, né? Você vai entender os axiomas, certo? Entender a ideia base, estudar os princípios que partem dessa ideia, inicialmente pensando sempre no axioma inicial, tipo a equação que eu falei lá atrás,
e depois você vai aprender a resolver os problemas usando esse pensamento matemático, tudo bem? Que é saindo um pouco da regrinha do, sabe, por exemplo, alguém mandou aqui uma frase que eu achei interessante, né? O Matheus que falou, não lembro como faz. Essa frase é uma frase muito recorrente, né, entre os alunos. Eu não lembro como faz. A gente pensa muito em o que a gente tem que fazer, beleza? E o pensamento matemático, ele não tem a ver com isso, né? O que você tem que fazer, não importa, você pode fazer um monte de coisa. Agora, como que você vai resolver um problema é o que você vai ter que trabalhar, beleza? Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Beleza? Show de bola. Então, vamos lá, gente. Agora, vamos aos procedimentos e algoritmos. Os procedimentos e algoritmos, eles são extremamente importantes, beleza? Porque, assim, falando na prática, o que a gente mais vai usar são os procedimentos e algoritmos. A gente parte do pensamento, mas o que a gente faz na prática é usar isso aqui, tá? Então, o que acontece? Como a gente faz para estudar os procedimentos e algoritmos? É de uma forma diferente. O pensamento matemático, eu falei que é pela teoria inicial, você consegue ter a ideia, e aí você entende qual que é a ideia matemática daquilo, beleza. Agora, os procedimentos, você vai fazer a primeira coisa, entender por que o algoritmo ou o procedimento funciona. Esse é o primeiro passo, tá? Que nem eu coloquei lá atrás. Putz, por que o passar multiplicando tem que fazer depois e tal? Se você consegue responder o porquê que você pode ou não pode fazer alguma coisa baseado no pensamento, ok, está habilitado a usar o algoritmo. Depois que você entendeu por que você usa aquilo, né, você tem que aprender a realizar o algoritmo ou o procedimento, né? Então, por exemplo, no exemplo passado, foi do log, né? Então, o log, eu dei a definição, você entendeu o pensamento. Aí eu mostrei uma propriedade. Você tem que, primeiro, por que aquela propriedade faz sentido? Entendi aquilo, beleza. Como eu aplico a propriedade? Então, que nem falaram ali, quando eu tenho o log de uma multiplicação, vira o log, a soma dos logs, né? Beleza, então eu aprendi a fazer isso aqui. No dia a dia, eu vou fazer sem pensar, beleza? Eu vou substituir por soma dos logs, eu não vou estar lembrando a demonstração, não é isso que eu quero, tá? Agora vem o ponto mais importante de todos, e eu queria que vocês até anotassem, tá? Quando a gente passou pelo pensamento, entendeu o procedimento e agora quer aprender a fazer bem o procedimento, a gente vai treinar pela repetição, tá? Pensamento matemático, a gente não treina pela repetição. Algoritmos e procedimentos, a gente treina pela repetição, ok? Então, por exemplo, aprendi a fazer uma equação, você entendeu aquela ideia, certo? Agora, eu quero ficar bom em resolver a equação. Você resolve muitas equações. Agora, qual que é o ponto? Para você entender a ideia de equação, você saber resolver qualquer equação que te derem na frente, você não precisa fazer muito exercício. Aí que os alunos começam a pecar. Eu tinha um aluno que falava assim, eu já saquei qualquer ideia, mano. Porque para passar em medicina, por exemplo, é só eu fazer uma parte de exercício. Eu vou fazer 90 exercícios de matemática por dia, que aí o exercício que apareceu eu já vou ter feito um parecido. Só que o ponto é, isso te ajuda a aprender bem procedimentos. É você fazer mecanicamente ali um procedimento. Só que o vestibular não é isso que ele pede para você. O algoritmo, o procedimento, ele está no meio da questão. Ele não é o foco da questão, percebe? A questão que é que você saiba fazer o pensamento matemático, tenha uma ideia, e aí no meio da questão você vai ter que aplicar um procedimento, resolver uma equação, por exemplo, tá? Então, isso vai ser extremamente importante, porque essa parte que eu estou colocando aqui bem destacada é a parte que vocês não podem ter dúvida, tudo bem? Como assim não ter dúvida? Eu tenho dificuldade, tudo bem. Mas essa é a parte que você não precisa pensar muito para fazer. O que eu estou querendo dizer, gente? Se vocês pegarem um trampo novo, de qualquer coisa, certo? Eu vou trabalhar numa loja de um negócio X aí, certo? Você vai trabalhar na loja, no primeiro dia você vai entender como que funciona a loja, mais ou menos, né? Mas aí vão te ensinar, o processo que você tem que fazer é fazer o quê? Você vai ter que pegar tal produto, você vai ter que registrar aqui, aí você vai colocar nesse campo, nesse campo, nesse campo, depois passar para lá, certo? Pode ter uma sequência de passos que você tem que fazer. Concorda que vocês podem ter muita dificuldade para fazer esse processo. Mas é um trampo que dá para aprender. Você sabe qual é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4.
Se você repetir, no 20º dia, você já está craque de fazer, você já está acostumado. Você consegue até explicar para o outro qual que é a sequência de passos. Perceba que você pode não entender como a loja funciona, qual que é a lógica de, né, por que você está fazendo aquilo, mas você sabe fazer e a loja funciona normalmente, beleza? Então, por que eu falo que você não pode ter dificuldade nos procedimentos e algoritmos? Porque isso você pode treinar pela repetição. Então, se você pega uma equação desse tipo aqui, 2x sobre 7 mais 1 igual a 7 mais x sobre 3, se você pega uma equação dessa, por exemplo, que é uma equação meio chatinha, e você não sabe resolver, isso é um problema que é facilmente resolvível. Como assim facilmente, Eufrásio? Basicamente, existe um passo a passo para você resolver esse tipo de equação. Você pode não entender o que você está fazendo, mas você consegue aprender a resolver equações se você for pela repetição. E tem um termo que a gente usa muito, né, no PV, eu e o Gustavo, que é o de curva suave, né? E basicamente a ideia é que você começa por uma coisa mais fácil, você vai subindo aos poucos, beleza? Mas você vai treinando o procedimento até ficar automático e mecânico. E você já sabe, eu tiro o MMC de tudo, aí eu corto ali embaixo, aí eu consigo fazer, passar para o outro lado e resolvi, ok? Então, muita atenção nisso aqui, porque parte do estudo de vocês em matemática vai ter que ser focado em treinar pela repetição até você sentir segurança. Tudo bem com essa ideia, tá? Então, eu estou falando de problemas que não tem contexto, tá? Às vezes é aquele problema tipo, resolva as equações. Aí vai ter uma equação normal do primeiro grau, do segundo grau, uma equação logarítmica, uma equação exponencial, todas elas têm um procedimento para resolver. E o que eu tenho que fazer para aprender? Repetir, fazer o primeiro, o segundo, se eu travei, tira a dúvida, faz de novo, mas ali você não está aprendendo a fazer exercício de vestibular, percebe? Você está aprendendo a fazer procedimentos. É assim que você treina, ok? E isso tem que ser parte do seu estudo. Está muito clara essa ideia? Mandem aí no chat, vê se faz sentido o que eu estou falando e mandem dúvidas aí que eu quero ver alguma dúvida aí do tipo, Eufrásio, eu faço assim, eu faço assado, você acha que está certo? Enquanto isso eu vou pegar o meu carregador. E por último aqui de como estudar, a gente não pode abandonar o pensamento matemático por trás e o motivo pelo qual você está realizando o algoritmo. Então é isso que basicamente eu tinha comentado com vocês, certo? Então, basicamente é essa a ideia de como a gente vai estudar os procedimentos e algoritmos. Deixa eu ver. Entendi, ainda acho que eu sou meio devagar para pensar no raciocínio matemático, mas deu para entender. Perfeito. Um dos pontos que eu vou falar mais para frente, tá? Eu vou me adiantar aqui para a gente não ficar muito tempo, tá? É de como a gente identifica a nossa dificuldade na matemática. Porque você tem que ver, minha dificuldade, né? Que nem a Ana falou, será que é no pensamento matemático ou será que é no procedimento algoritmo? Certo? Porque às vezes você pensa que, eu tenho dificuldade de pensar no problema, mas na verdade você não sabe resolver uma equação, né, de uma forma mais simples. Você demora muito para fazer, ou você faz algum passo errado no algoritmo, certo? Então vai ser importante a gente fazer essa divisão, ok? Então, chegamos ao quadro branco, vamos só demonstrar aquela ideia para a gente fechar esse primeiro bloquinho, tá bom? E eu vou me adiantar só para, né, não ficar tão extenso. Como eu falei, gente, eu defini que log era igual a expoente, certo? Ou seja, quando eu escrevo log de A na base B, log de A na base B, e isso dá um resultado que eu vou chamar de x, eu estou dizendo que esse resultado, que é o x, é o expoente que transforma o B em A. É isso que a gente tinha visto, certo? E aí o desafio para vocês foi demonstrar a seguinte propriedade, né? Log da multiplicação, x vezes y, por exemplo, na base 10, é igual ao log de x na base 10, mais o log de y na base 10. Ok? Então, qual que é a ideia? Como que a partir do pensamento matemático, da definição de log, do que é log, que é expoente, como que eu entendo isso daqui? Aí é o que eu falei. Vamos dar nomes aqui, ó. Vou só mudar um pouquinho as letrinhas. Eu vou chamar aqui o resultado dessa conta, ou seja, o expoente que transforma o 10 em x vezes y, chama azão. E vai ser igual ao expoente
que transforma o 10 em x, eu vou chamar de bzão. E o expoente que transforma o 10 em y, eu vou chamar de czão. Tá? Estão conseguindo entender quando eu faço essa leitura agora? Talvez agora vocês consigam ler melhor essa questão do log. Quando escreve log, você está lendo. É o expoente que transforma o 10 em xy. Então, essa frase aqui, ela diz, o expoente que transforma o 10 em x vezes y é igual ao expoente que transforma o 10 em x mais o expoente que transforma o 10 em y. E aí, vamos lá. Se o A é o expoente que transforma o 10 em xy, eu posso escrever assim, ó. 10 elevado a A é x vezes y. É isso que essa expressão está dizendo. O expoente que transforma o 10 em x é 10 elevado a B igual a x, né? O expoente que transforma o 10 em x. O C é o expoente que transforma o 10 em y. Tudo bem? Agora, olha essas três coisas aqui. Dá uma olhadinha. X vezes y não é igual a x vezes y? Como assim, Eufrásio? X vezes y é igual a x vezes y? Todo mundo concorda com essa afirmação? Que x vezes y é igual a x vezes y? Vocês concordam com essa ideia? Acho que sim, né? Aqui, x vezes y não é 10 elevado a A? Foi o que a gente falou, né? X é o 10 elevado a B. E o y é o 10 elevado a C. Tudo bem? Quando eu tenho potências de mesma base, a gente não soma os expoentes? Então fica, mantém a base e soma os expoentes. Certo? 10 elevado a A é igual a 10 elevado a B mais C. Então vocês concordam que A é igual a B mais C? Tudo bem com essa ideia? Só que aí eu acabei de provar o que a gente falou lá em cima, né? A gente queria provar que o A, eu só escrevi A para não escrever esse trambolho aqui, né? Eu queria provar que o A, que é esse trambolho, é igual ao B, que é esse trambolho, mais C, que é esse trambolho. E tá vendo que a partir disso eu cheguei exatamente nessa conclusão? Tudo bem? Então, eu só estou mostrando aqui, se vocês não entenderam muito bem, não tem problema, tá? Isso aí vocês vão tirando dúvidas, vocês vão vendo aos poucos. Mas, eu estou te mostrando que faz sentido, né? Uma vez na vida eu tenho que ver o porquê dessa propriedade. Por quê? Algoritmo por algoritmo, você confunde. Às vezes você vai falar que isso aqui é igual à multiplicação dessas duas coisas, o que não faria sentido no contexto, beleza? Tá clara essa ideia, gente? Então, isso aqui foi só para fechar a diferença entre pensamento matemático e algoritmo. Fazer isso aqui, muitos de vocês sabem e vocês podem treinar e é o que vocês têm que fazer. Mas é importante vocês pensarem nessa ideia. Ok? Beleza. E, por último aqui, só para falar, né? Quando eu estou falando disso, eu não estou dizendo, Eufrásio, então você quer que eu demonstre na prova todas as propriedades. Não, não é isso que eu estou falando, certo? É que vocês vão ver que o raciocínio que vocês vão ter que fazer vai ter que passar por ter ideias como essa. Então, vamos para o nosso questionamento 1. Para que serve a fórmula de Bhaskara? Mandem aí no chat. Ninguém sabe para que serve a fórmula de Bhaskara. Vocês conhecem essa, né? Para achar os resultados de uma equação do segundo grau. Certo? Alguém mais? O que são resultados? O que são resultados de uma equação do segundo grau? Coeficiente, tem a ver com coeficientes. Para descobrir as raízes da equação do segundo grau. O que são raízes da equação do segundo grau? O que são raízes de uma equação? Alguém me diz? Valores de x que resolvem ela. Certo. Então, já teve duas respostas aqui falando em resolver, né? Os números que tornam o resultado zero. Os valores de x que dão zero. Boa, boa. Então, por que eu coloquei esse primeiro questionamento? Porque essa é uma pergunta que, né, o Brasil todo faz, né? Aquele papo, né? Para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara?
A fórmula de Bhaskara, tá? Resolver um problema usando a fórmula de Bhaskara não tem nada a ver com matemática, tem mais a ver com o trampo novo lá da lógica que eu falei, de ensinar uma sequência de passos e você fazer e reproduzir, certo? A fórmula de Bhaskara, de fato, ela serve para achar as raízes de uma equação do segundo grau, beleza? As raízes são os valores que fazem aquela equação dar igual a zero. Mas por que isso é muito importante? Porque o que mais aparece, né, por exemplo, quando a gente estuda funções, a gente tem coisas desse tipo. F de x igual a x quadrado menos 3x mais 4. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente chama de função do segundo grau. E o que é mais comum que eu vejo nos alunos? Pô, Eufrásio, eu tenho dificuldade em funções. Às vezes vem com uma dúvida de funções, né? Aí o aluno me pergunta, pô, Eufrásio, tem uma questão lá de funções que eu vi, e aí ele deu a função, é do segundo grau, aí eu não entendi direito, eu não consegui chegar na resposta, mas eu fiz lá o padrão que tem que fazer. Eu peguei, apliquei o Bhaskara, né, já que é do segundo grau, aí encontrei os valores de x que resolve, né, e aí eu não sei mais o que fazer, o que eu faço agora? Então percebe que esse caso que eu estou colocando para vocês, né, talvez alguns de vocês já passaram por isso, de pegar um problema e tacar alguma coisa, né, tipo, eu vejo o negócio do segundo grau, vou fazer Bhaskara. Aí você vai fazer um Bhaskara desse aqui, e aí o delta dá menor que zero, e aí cagou tudo, né? Que aí você fala, putz, não tem resposta, o que eu faço agora, né? Então, qual que é o ponto? A fórmula de Bhaskara é uma fórmula que ela é usada para achar uma coisa bem específica, que é achar os valores de uma função do segundo grau que fazem o resultado dela dar zero. Nem toda função vai ter o resultado igual a zero, beleza? Tem funções que nem vão passar pelo zero. Ok? Mas, quando a gente pensa só no algoritmo e pensa na lógica da reprodução, você vê o professor fazendo Bhaskara e você quer o quê? Você quer reproduzir. Você vê uma equação do segundo grau ou uma função e você aplica a Bhaskara. Mas você não entende o porquê que você está fazendo aquilo, percebe? Então, a fórmula de Bhaskara, ela tem muito mais que você pode, né, explorar nela do que você saber resolver. É o que eu falei. Você não pode ter dúvida em saber resolver a fórmula de Bhaskara, tudo bem? A fórmula de Bhaskara tá dada, o cara já fez o trampo, entendeu? Ele pegou, criou a fórmula, ele falou, se você jogar os valores aqui, você resolve, certo? Tenho dificuldade em fazer isso, o que você vai fazer? Repetir, faz 1, 2, 3, 4, 5, 50. Aí você vai saber fazer, beleza? Agora, onde vai entrar o pensamento matemático? É você olhar para uma função do segundo grau, você aplicar o delta da fórmula de Bhaskara, entender o que significa, né, quando esse delta dá igual a zero. Tudo bem? Putz, o que é o delta dá igual a zero? Quando você pega, né, aí o Matheus fez a pergunta, né, fatídica de todo mundo. Mas de onde veio a fórmula de Bhaskara? E essa pergunta tem uma resposta muito boa. Eu respondi essa sua pergunta no início da aula. Lembra que eu falei do princípio de Euclides? Se eu faço iguais a iguais, eles permanecem iguais, certo? Ou seja, se eu tenho uma equação do segundo grau, o que você vai ficar fazendo? Você vai ficar fazendo a mesma operação em ambos os lados e até conseguir isolar o x, beleza? Então, qual que é o ponto interessante? Esse caminho não é simples. O Bhaskara teve um trampinho para fazer isso. Só que quem teve o pensamento matemático foi o tal do Bhaskara, certo? Então, ele pegou o princípio do Euclides de fazer igual a iguais, e aí ele percebeu que tem um truque lá que chama completar quadrados, né? Então eu não vou falar ele aqui, né? Em algum momento, né? Talvez no fim da live, se der um tempo, ou se quiser ficar mais, eu posso fazer essa demonstração. Mas qual que é a ideia? Ele usou o truque de fazer a mesma coisa dos dois lados, beleza? E chegou numa expressão geral, beleza? Que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E essa expressão, ele viu assim, bom, já deixei mastigado. Você quer resolver, não precisa nem fazer todo o trampo que eu fiz, é só jogar e você vai resolver, beleza? Então, qual que é o ponto? É importante saber de onde veio a fórmula de Bhaskara? É muito importante. Por quê? O mesmo princípio que o Bhaskara usou, vocês vão ter que usar, por exemplo, lá na geometria analítica, para conseguir determinar a equação da circunferência. Não sei se vocês já estudaram isso, mas lá para determinar a equação da circunferência, vocês têm que fazer um negócio que chama completar quadrados, que é a mesma ideia que o Bhaskara usou para demonstrar a fórmula dele. Tudo bem? Então, qual que é o meu ponto aqui com essa pergunta? A gente pode saber de onde veio a fórmula de Bhaskara. O ponto é, quando a gente começa a resolver ela aqui, acabou a matemática, tá? Se você estiver fazendo essa conta,
Você não está fazendo matemática, você está fazendo um procedimento, como qualquer outro. Então, é isso que vocês têm que treinar bastante para ficar craque em fazer, mas vocês precisam ter um primeiro passo de entender, responder a pergunta do Matheus, de onde veio a fórmula de Bhaskara? Essa pergunta tem que ser respondida e não é trivial. E muita gente pensa que, pô, Eufrásio, mas vou ficar demonstrando tudo? Não é para você demonstrar a fórmula de Bhaskara na prova, é para você aprender a pensar. A matemática quer que você aprenda a pensar, e é isso que você vai usar nos problemas. E como eu falei, o pensamento para demonstrar isso, você usa em outras áreas da matéria para resolver problemas. Tudo bem com essa ideia? E a partir da fórmula de Bhaskara, você, por exemplo, vamos ver se alguém lembra aí. Vocês lembram o que é x do vértice? Vamos lá, vamos ver se alguém lembra, se está bom aí da matemática. O que é vértice de uma parábola, né? Porque essa função de segundo grau, ela é tipo uma parábola, né? E aí estamos esquentando um pouquinho a cabeça aí para a gente lembrar, hein? Função do segundo grau é uma parábola, né? E aí toda parábola tem um vértice, que é esse ponto aqui, mais embaixo, beleza? Aí, por exemplo, olha como a partir da equação de Bhaskara você consegue ter muitas interpretações. Você pode pensar o seguinte, né? É o ponto que ocorre a inversão do sentido. Perfeito, né? É esse ponto que ela para de descer e começa a subir. E agora uma outra pergunta, né? O que acontece quando o delta do Bhaskara dá zero? O que isso significa para a gente como resultado? Beleza, o delta é uma parte aqui, aquele b quadrado menos 4ac, mas o que significa? Quando o delta dá zero, o que acontece? Alguém sabe dizer? Que só tem um valor que zera a função, exato. Porque quando delta é igual a zero aqui, né? Basicamente, mais ou menos zero vai dar o mesmo resultado, né? Então, só tem um valor que zera a função, que faz o y ser zero. E aí, a Mariana falou, significa que ele vai tocar o eixo x? Verdade, ele vai tocar o eixo x, mas ainda mais, ele vai tocar o x apenas uma vez. Porque, como aqui é o eixo y, né? O único vai ter apenas um valor de x que vai fazer o y ser zero, que é o que a Duda comentou aí. Ah, Eufrásio, então quer dizer que quando delta é igual a zero, a raiz da equação, né, a raiz da função, que foi o que vocês falaram, também vira o vértice da função. Faz sentido essa ideia? Estão conseguindo visualizar isso? Ó? O ponto que a parábola cruza o eixo x também é o vértice aqui dessa parábola. Ah, Eufrásio, então quando delta é igual a zero, o x vira o x do vértice. E aí fica menos b sobre 2a. Alguém já viu essa fórmula aqui alguma vez na vida? Menos b sobre 2a? Quem não viu, sem neurose, tá? Então, aqui eu só estou mostrando como, a partir do Bhaskara, que é um procedimento, você consegue ter interpretações matemáticas que você vai precisar ter nos exercícios. Você vai precisar destacar na questão que o delta igual a zero significa que é uma raiz só, e que essa raiz também é o vértice, beleza? E aí você conecta as coisas. Você fala, putz, o Bhaskara e a fórmula do x do vértice, no final, é meio que a mesma coisa. Eu consigo pensar de uma saindo para outra. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, tá? Vocês precisam saber resolver, e vocês vão treinar pela repetição, mas o pensamento matemático é o que vai prevalecer para resolver as questões. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma aceleradinha aqui para a gente já ir caminhando para o final aqui. Então, vamos lá. Quais são as principais práticas que vão atrapalhar a sua evolução em matemática? O que você não vai poder fazer, tá? Primeiro, confundir os algoritmos com o pensamento matemático. Isso eu falei bastante já, certo? Então, você não pode pensar que resolver a fórmula de Bhaskara, resolver uma equação de segundo grau, é pensamento matemático. Não, isso não é pensamento. Você só está fazendo um procedimento que é treinável, qualquer um pode treinar. Eu posso treinar uma máquina para fazer, tudo bem? Quando você confunde o algoritmo com o pensamento, você trava na questão. Por quê? Basicamente, você pensa no que fazer, você pensa em fazer um procedimento do que pensar, beleza? Outra parte, estudar pensando em reproduzir o que foi ensinado. Então, quantas vezes que eu já vi aluno, e é natural, tá? Isso não é uma crítica, isso é o natural do nosso ensino. Vocês muitas vezes assistem a aula pensando em, tipo assim, então o vestibular, quando ele fizer isso, eu tenho que fazer isso?
E essa é a próxima pergunta, né? Porque, assim, eu acredito que muitos de vocês já fizeram essa pergunta, do tipo, o professor explicou uma coisa e você falou, então quando ele fizer isso, eu tenho que fazer aquilo. A gente vai muito nessa lógica de prestar atenção no que ele está falando, na lógica de, ele fez isso, eu vou reproduzir quando eu ver um exercício parecido. Não é isso, gente. Quanto mais você fizer isso, mais dificuldade você vai ter de evoluir em matemática, beleza? O outro passo aqui, canetinha, é ler a questão, não saber fazer e logo buscar uma resolução ou ajuda, tá? Então, qual que é o ponto que eu vou falar? O normal de uma questão de matemática é você não saber fazer, ok? Quando você pega uma questão, se você souber fazer de cara, beleza, que você tem muita facilidade, mas o normal é não saber fazer. É como se fosse tipo, sei lá, um jogo de enigma. Alguém falou enigma, você fala, você sabe qual é o que desvenda o mistério? Você não sabe, mas você vai começar a pensar, você vai fazer uma lógica, uma outra, vai conectar até você chegar num lugar. Então, por isso que, se você lê a questão de matemática, você fala, vixe, sabe aquele papo? Não entendi nada. Nossa, nem sei por onde começar. E já vê uma resolução, agora eu entendi a resolução, você não vai evoluir. Você vai aprender a ver os outros fazendo, beleza? E é aquilo que eu falei, se alguém te fala um enigma, você fala, não sei. Aí alguém te revela o enigma, você fala, beleza, entendi. Mas será que se ele te falar outro enigma, você vai saber fazer? Então, essa que é a lógica, tá? Então, vale a pena demorar um pouco mais em certas questões. E você tem que ver até o máximo que você chega. Por mais que você vai pedir ajuda, você não pode... você tem que tentar, o mínimo, levar a questão do zero, tudo bem? Então, você tem que ver até onde eu consigo pensar, o que eu entendi, o que eu posso criar de linha. E aí você vai daí para frente, tá? E, por último, é não saber identificar o tipo de dificuldade. Por quê? Se você não souber fazer essa diferenciação, você vai ter dificuldade no pensamento matemático e você vai ficar fazendo várias questões, achando que vai melhorar o pensamento matemático. Não vai ajudar. Se você fizer 100 questões, você pode não melhorar nada do seu pensamento matemático, chegar na próxima questão, você não tem ideia do que fazer, tá? Então, lembra, se a sua dificuldade for o procedimento, já sabe, repetição, certo? Dificuldade no pensamento matemático, então você tem que voltar um pouquinho antes. Você tem que esquecer o algoritmo, finge que você não sabe dele. Tenta pensar numa lógica da sua cabeça. A partir daqui, eu chego aqui, e aí você vai desenvolvendo. Tudo bem com essa ideia? Tá? Então, essas são as práticas que você tem que tomar muito cuidado, tá? E aí, um questionamento 2 que eu queria rapidinho só que vocês respondessem, tá? Quantas vezes que você já tentou aplicar fórmulas ou procedimentos para resolver uma questão sem ter entendido o problema? Já aconteceu com alguém aí? Quem falar que não tá mentindo, hein? No desespero, várias, né? É do tipo, você leu a questão, né? Aí você vê, essa questão é de log. Então, vou sair fazendo a propriedade de log. Ou, por exemplo, essa questão sei lá, é uma função do segundo grau, vejo do segundo grau. Então eu vou aplicar Bhaskara. Por que você está fazendo Bhaskara? Porque o segundo grau não tem que fazer Bhaskara. Tá vendo que a gente acaba confundindo, né? A gente coloca no mesmo bolo e a gente fala assim, putz, a gente às vezes acha que o procedimento é a solução, né? E agora no final que eu vou dar um comentário de física, é isso, a gente confunde a ferramenta com a solução do problema, beleza? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, quando você está no vestibular, que nem a Duda falou aí, né? No desespero, várias. No vestibular é o pra valer, certo? É no desespero, você vai, se você não souber o que fazer e tal, e travar, você tentou pensar mesmo, não chegou, você vai tentar fazer uma conta para chegar. Tudo bem, é válido. No seu estudo não faz sentido, gente. Não tem porquê no seu estudo você sair jogando uma expressão sem entender o que você está fazendo. Então foca em entender o problema, do tipo assim, velho, a pergunta dele faz sentido? Às vezes a questão pergunta assim para você, qual é o máximo valor de faturamento da loja? Às vezes você nem entendeu por que tem um máximo. Porque o faturamento não poderia ser infinito? Porque não é um mínimo? Às vezes você nem entendeu o problema ali que está colocado e você já está aplicando o Bhaskara. É isso que eu estou dizendo. Quando você faz isso, você se afasta da solução e aí você fica naquela de que existe um jeito certo de fazer. E aí você não consegue, porque você sai jogando o procedimento, aí você vê a resolução e você fala, era outro procedimento que era fazer.
aí você acha que o problema é que você escolheu o procedimento errado. Mas não é isso. O problema é como que eu vou pensar no problema, beleza? Tá fazendo sentido essa ideia, gente? Então, tomem muito cuidado com isso, principalmente no estudo de vocês. Não tenham problema de gastar tempo nas questões, pensem com calma e construam essas linhas de raciocínio, tá? Quando eu terminar de falar de física aqui, eu vou retomar essa ideia para ver como que vocês vão ter que fazer, beleza? Tamo junto até aqui? Estão vivos ainda? Tá acabando, hein? Show de bola, hein? Só os guerreiros agora, 9 da noite. Mas vamos para os finalmente. Agora a gente vai finalizar falando de física. E aqui não vai ser muito diferente, tá? Então, todas as ideias de matemática a gente vai usar para cá, né? E aí eu estou deixando algumas coisas para falar ali no slide final, porque a gente junta, né, física e matemática, beleza? Mas por que eu estou falando de física depois? Por quê? A estrutura e objetivos da física são um pouco diferentes, tá? Na matemática, quando você escreve uma equação assim, ó, vou escrever uma equação. Quero ver quem consegue responder essa pergunta, hein? O que significa x? Escrevi uma equação, certo? O que é x? Quem que me responde? O que significa o x aí? O que ele é? Uma incógnita. Certo, mas uma incógnita, ela representa o quê? O valor que resolve a igualdade, certo? Mas, né, é aquela pergunta mais anterior, né, que a gente faz no fundamental. Tipo, tá, mas eu nunca vi um X andando na rua, né? É uma incógnita, é o valor que resolve uma igualdade. Mas que igualdade é essa? O que isso aqui significa? O que vocês acham? É o valor que somado a 1 resulta em 2. Mas certo, para quê? Para que a gente vai somar 1 e resultar em 2? Qual o significado na vida desse X aqui? Tem um significado? Boa pergunta, né? E qual que é o ponto? A matemática, ela não está aí para responder isso, né? Porque, na verdade, o X, sabe o que ele significa? Nada. O X não representa nada, gente. Tipo, o X, você não vai ver ele andando na rua. Que nem, a fórmula de Bhaskara. Eu nunca fui na padaria e tive que usar a fórmula de Bhaskara, certo? O Bhaskara, ele não se propôs a dar um sentido para a vida da operação que ele criou, certo? A operação que ele fez, a fórmula que ele fez, resolve equações do segundo grau. O que é uma equação de segundo grau? Ah, o negócio que tem x. O que é x? Não é nada, certo? X pode ser qualquer coisa, na verdade, né? A matemática, ela está meio preocupada em montar essa estrutura. Assim como no português você estuda a estrutura de sujeito, verbo, predicado, e você coloca palavras que vão dar sentido àquela estrutura, a matemática é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a física, e no vestibular, a gente pode pensar a matemática como linguagem, tudo bem? A matemática é uma forma que a gente tem de se comunicar. Quando eu quero me comunicar, certo? Eu preciso, muitas vezes, usar ferramentas que a gente usa na matemática, beleza? Então, a matemática é só uma forma de eu conseguir me comunicar. Eu quero falar sobre a rapidez de um carro. Nossa, eu tenho um carro que está rapidão e o outro está menos rapidão. Como é que eu consigo falar isso de uma forma, me comunicar melhor, certo? Eu estou vendo os dois carros, né? E aí o Matheus falou, e por que existem fórmulas? O que elas ajudam? Não seria mais fácil não tivesse elas? Perfeita pergunta, Matheus. A sua pergunta é muito boa. Por quê? Vamos ao exemplo do carro que eu falei, né? Eu quero me comunicar com vocês. E por muito tempo a física foi isso, tá? Antes de Galileu, a física ela era muito mais próxima da filosofia do que qualquer coisa, tá? Então, muitas vezes a gente falava assim, ó, eu tenho a rapidez dos corpos, né? E aí eu não falava em números, não tinha mais relação matemática, né? Mas quando eu olho para um carro, aí eu vejo um carro ali andando, certo? Aí eu falo, esse carro tá rápido. Aí eu tenho outro carro que tá menos rápido, certo? E o outro que tá um pouco menos rápido. Você percebe que a minha linguagem, se vocês não estiverem olhando o carro, a minha linguagem ela tá meio falha? Eu não estou conseguindo comunicar direito. Vocês conseguem imaginar o que é um carro rapidão, o outro menos rápido e o outro menos rápido ainda? Vocês conseguem fazer essa imagem na cabeça de vocês? Não consegue, certo? Então, como é que eu comunico isso de uma forma mais fácil? Eu vou dizer assim, tá, primeiro eu tenho que dizer para você o que é rápido, né? O que é rapidez, né? Rapidez é mais ou menos assim, quando eu faço uma corrida, quem chega primeiro, né? Eu determino uma distância, né? Quem chega primeiro
Ou seja, em menos tempo é mais rápido. Ah, beleza, então estou definindo rapidez como, basicamente, quanto tempo eu demoro para percorrer uma distância, mais ou menos assim. Então, aí vem uma definição. A gente fala assim, bom, eu vou definir que rapidez ou velocidade é o quanto de distância eu ando em um determinado tempo. Por exemplo, eu estou andando 5 metros a cada segundo. Agora, se eu falar para vocês, gente, eu tenho um carro que está andando 5 metros a cada segundo. Essa informação, ela não é um pouco mais clara para vocês? Você consegue imaginar um carro? Eu já consigo imaginar melhor. Ou melhor, né, para ser um carro, né, imagina que, sei lá, 50 metros. Beleza, 50 metros a cada segundo, ou uma bicicleta, né? Qualquer coisa. Eu consigo imaginar, tá, um carro ali está andando 50 metros a cada segundo, certo? Ele está rapidão ali. Ou 5 metros por segundo, tanto faz. Percebe que agora se eu falo, um está a 5 metros por segundo, o outro está a 20 metros por segundo, o outro está a 2 metros por segundo, concorda que vocês conseguem entender melhor essa informação? Vocês conseguem visualizar melhor quando eu falo assim? Né? Percebe que o que eu fiz aqui? Eu comecei a atacar a fórmula. Não, eu não taquei fórmula. Eu criei uma definição para que facilitasse a minha comunicação, para o que está na minha cabeça, passa para a cabeça de vocês. Então, aí, houve uma necessidade de criar uma, entre aspas, fórmula, e aí responde a pergunta do Matheus, que indica a rapidez de um corpo, e a partir daí eu posso me comunicar, tudo bem? Então, o que acontece? A fórmula, ela não é uma coisa que, eu quis criar a fórmula. A fórmula é uma frase. A fórmula, ela te fala uma coisa, tudo bem? Então, quando eu digo assim, tá, essa velocidade que eu defini é a distância por tempo. Só que a matemática já tem uma estrutura que a gente estudou lá atrás. E a matemática permite a gente fazer operações. Pô, então se a velocidade é a distância por tempo, eu também posso falar que a distância é a velocidade vezes o tempo. Percebeu que eu parti de uma definição, uma frase, aí eu criei uma expressão, que é uma fórmula. A partir da fórmula, eu apliquei ferramentas matemáticas, né? Eu peguei o t e multipliquei ali, né, pela velocidade. Eu multipliquei por t em ambos os lados. Tá vendo que eu tenho agora uma nova informação? Agora eu entendo que a multiplicação da velocidade pelo tempo me dá a distância que eu andei. Todo mundo consegue entender essa ideia que eu quis dizer? Fez sentido nesse primeiro ponto, Matheus? Por exemplo, por que existiu essa fórmula? Matheus e todo mundo aí, né? Sim. E aí, a partir daí, né, você vai se comunicando melhor, né? Então, quando eu quero falar assim, bom, tá, eu tenho um carro que tem uma rapidez de 5 metros a cada segundo, beleza? Putz, mas ele está na estrada na posição 2, né? Então, o carro está na posição 2 metros e ele anda mais 5 metros a cada segundo, né? Aí, por exemplo, putz, depois de 10 segundos, onde ele vai chegar, né? Bom, se ele anda 5 metros a cada segundo, se eu multiplicar por 10, né? Eu consigo saber, ele andou 50 metros então. Como ele partiu da posição 2, então ele vai chegar na posição 52. Tudo bem, essa minha comunicação, vocês entenderam o que eu falei agora? Se eu sair da posição 2, andei 5 metros a cada segundo e passou 10 segundos, né? Eu andei 50 metros e já que eu estava no 2, eu fui para a posição 52. Beleza? Isso que eu acabei de falar para vocês, se vocês entenderam, é basicamente a forma do quê? Do sorvete, né? S igual a S0 mais V vezes T. Agora eu te pergunto, eu que quis criar essa fórmula, ou ela foi só uma consequência de um pensamento que eu fiz tentando me comunicar com vocês? Conseguiram entender isso? O que vocês acham? Faz sentido que essa fórmula aqui, não fui eu que escolhi colocar ela, né? Ela só surgiu de uma comunicação que eu fui falando para vocês, certo? Sim. Foi uma forma de me comunicar, exatamente, né? E aí, naturalmente, apareceu a fórmula. Qual que é o problema? A gente acha que primeiro veio a fórmula, né? Putz, porque tem que fazer o vestibular, aí eu tenho que decorar 1000 fórmulas. Aí a gente tenta achar um significado, aplicar. Não, a fórmula é só uma forma de eu me comunicar.
Só que eu estou me comunicando em que língua? No matematiquês. Por quê? Se comunicar fisicamente, comunicar a física com o português, eu fico limitado. Eu chego no problema do carro rapidão e menos rapidão. E aí foi o Galileu que mais para frente, né, ele veio com a ideia, putz, a física, né, a nossa natureza é escrita em linguagem matemática. Olha que interessante. E aí ele achou relações matemáticas e a partir daí a linguagem que a gente usou na física foi a matemática. Só que olha que doido. A matemática é o que a gente usa para comunicar a física. Só que o negócio vai abrindo tanto, porque a partir de uma definição matemática, você chega em outras conclusões que às vezes a física você nem via antes. Tem várias teorias físicas, gente, tá? E aqui é só um adendo, né? Que foram desenvolvidas por conta da linguagem matemática, né? Então a gente diz isso no estudo da linguística, é mais ou menos essa ideia, né? A linguagem você usa para se comunicar suas ideias. Mas a partir da linguagem você também muda suas ideias. É uma via de mão dupla, né? Então você usa a língua para se comunicar e a língua modifica o que você pensa, beleza? Quantas vezes você já tentou se comunicar com alguém e você falou, putz, eu não consegui me expressar direito, né? Eu falei, mas eu acho que a pessoa não conseguiu entender o que eu falei. E aí a pessoa criou uma outra concepção do que você pensava, percebe? E na física não é diferente, tá? Muitas teorias físicas vieram por quê? Eu descrevi um fenômeno usando a linguagem matemática, porque eu queria me comunicar. Aí eu fui desenvolvendo a matemática e a matemática me mostrou, ó, esse fenômeno que você não está vendo, ele também se comporta desse jeito. Então você vai criando teorias físicas que vieram da matemática e vice-versa, beleza? Resumindo, para a gente ir direto ao ponto, tá? A física é dividida em duas partes. Você tem a linguagem, tá? Então a física é escrita em linguagem matemática, e você tem os conceitos e modelos, que são as coisas que a gente, né, criou para explicar a nossa natureza, beleza? Então, para explicar por que a caneta cai, eu criei um modelo. Como que eu posso descrever esse modelo? Eu uso a linguagem matemática e eu descrevo a posição em função do tempo, beleza? Então, quando a gente une a linguagem com os conceitos e modelos, a gente chega no que o Matheus perguntou, a gente chega nas fórmulas, beleza? Mas é aquilo que eu falei, a fórmula só está comunicando a gente. E aí, novamente, a gente volta porque a gente falou na matemática. Eu tenho pensamento físico agora, que é entender por que S igual a S0 mais VT. O que isso significa? Isso aqui é uma frase, que nem eu acabei de falar para vocês. Agora, como eu aplico essa expressão em contextos? Beleza, essa é a parte do algoritmo, do procedimento. Beleza? Então, é assim que a gente vai separar a física, tá? Os conceitos e modelos você tem que entender muito bem e a linguagem matemática. Então, a primeira coisa que você vai fazer é linguagem matemática. É o pré-requisito, gente. Não dá para começar a estudar física se você não tem esse pré-requisito. Não sei resolver uma equação, posso estudar física? Vai ser limitado, gente. Você não vai conseguir avançar, beleza? Você pode ir até um certo nível de entender conceitualmente e resolver determinadas questões. Mas se você não tem a linguagem, não dá. E aí foi que nem eu coloquei aqui, né? É tipo estudar história sem saber ler um texto. Não dá para estudar história sem saber ler texto, né, gente? Você pode só falar, beleza, eu estou contando história, mas eu preciso ler, eu preciso entender a linguagem para eu conseguir me comunicar e fazer aquela ciência, tá? Então, o primeiro ponto é a linguagem. Os conceitos e modelos, né, você vai ter que entender a lógica com profundidade. Então, por que aquilo faz sentido, né, fisicamente, né? Então, um exercício legal é, você sabe responder o que é para as coisas físicas? Vou deixar alguns exemplos, tá? Vocês estudam força. Você sabe o que é força? Não vale falar, tipo, F igual a MA. Isso não é uma resposta, né? Isso é uma fórmula que vem basicamente, de um contexto mais amplo, né? Mas o que é força? Força é tananã, tananã. Posição. O que é posição? O que é velocidade? O que é trabalho? O que é potencial elétrico? Percebe? Se você sabe responder essas coisas, você se apropria mais dos conceitos e fica muito mais fácil de interpretar os problemas. Se você não sabe o que é, você está à mercê de ter feito os problemas semelhantes. E aí tá lascado, porque aí é bem mais difícil, beleza? Então comece a pensar assim, volta nos conceitos físicos e tenta responder o que é. E conseguir explicar o porquê que aquele conceito faz sentido. Ah, beleza. Velocidade é isso e faz sentido nesse contexto, beleza? Força é isso e faz sentido nesse contexto. Qual a relação entre essas grandezas?
Então, tudo isso você tem que saber responder, beleza? Conseguir se explicar, tá? E por último, a fórmula, né? A fórmula são simplesmente representações matemáticas dos conceitos, tá? Então, basicamente, quando eu falo, por exemplo, campo elétrico é uma grandeza que indica a força que vai aparecer numa carga que eu colocar no espaço. Daí aparece a fórmula. Campo elétrico indica a força que vai aparecer em uma carga. Aí tá vendo? Surgiu uma fórmula, mas eu tô fazendo o quê? Me comunicando, certo? Então, tipo, o campo elétrico é 2 newton por coulomb. O que isso significa? Significa que se eu colocar uma carga de 1 coulomb, surgirá uma força de 2 newton. Se colocar uma carga de 2 coulombs, surgirá uma força de 4 newtons. Tá? Vocês percebem? Eu não quero que o foco seja o conteúdo, mas como eu acabei de escrever uma fórmula aqui, me comunicando. Então, por quê? Eu sei o conceito. A fórmula, você percebe que é só uma representação, eu não preciso criar uma frasezinha. Campo elétrico é FEL sobre quê? Ou, é Habib me vê um kibe. Não. Se você for por esse caminho, é um caminho mais complicado, gente, tá? Então, tomem cuidado. A frase pode te ajudar a lembrar, sim, mas se você não entender o que é aquela fórmula ou como que ela se conecta com as coisas, você não vai conseguir resolver os problemas, tá? E qual que é o ponto agora que eu queria dizer, né? Agora que a gente chegou em fórmulas. Assim como eu falei em matemática, vocês não podem confundir ferramenta com solução, tá? Então, eu quero que vocês pensem nas fórmulas, e vocês podem até escrever. Fórmula é tipo um martelo, ou uma chave de fenda, beleza? Então, eu te mostro assim, ó, aqui tem um martelo, aqui tem uma chave de fenda, certo? Aí eu te ensino a usar, falo, ó, chave de fenda, você pega e faz assim, ó. O martelo, você pega e faz assim, tá bom? Beleza, você entendeu? Todo mundo entendeu? Legal, entendi. Agora eu taco um monte de madeira, um monte de prego e parafuso, te dou um martelo e uma chave de fenda e falo, agora constrói um guarda-roupa aí. Perceberam o problema? Vocês vão conseguir montar o guarda-roupa? Te ensinei a usar a chave de fenda, te ensinei a usar o martelo, te dei as ferramentas, te dei o material, agora é só montar. O que vocês acham? Vai dar para montar esse guarda-roupa aí? Não vai dar, né? Complicado esse negócio. Por quê? Saber usar a ferramenta. Uma frase, mas eu sei todas as fórmulas de física. Eu tenho uma frase para cada uma, eu posso escrever qualquer uma. Tudo bem, você sabe usar o martelo e a chave de fenda. Agora, você sabe resolver um problema, beleza? Então é isso que eu digo que as fórmulas não são as soluções dos problemas. E são apenas as ferramentas a serem usadas. Então, qual que é a pergunta que você tem que parar de fazer? Tá? Quando eu digo você, né, alunos em geral, né, porque é o natural. Quando você tiver uma dúvida, não é que fórmula eu uso, né? Como que eu aplico a fórmula nesse problema, né? Putz, eu não sei que fórmula usar, não consegui resolver porque eu não lembrei da fórmula. Tem vestibulares que te dão formulário e ainda assim não dá para resolver o problema. Por quê? Resolver o problema é uma coisa. Você olha o guarda-roupa e você fala, putz, para ele montar, essa madeira tem que ficar assim e tal, e para juntar essa madeira dessa, eu vou precisar de uma chave de fenda. Aí sim, a fórmula ela aparece naturalmente aí nesse contexto, beleza? Então, elas só são o martelo e a chave de fenda. Fez sentido a analogia aí? Tá? Então é isso, tá? Quando a gente estudar a linguagem matemática, vocês vão ver, primeiro, matemática básica, tá? Então, operações básicas, né? Razão e proporção, regra de 3, resolver equação do primeiro e segundo grau. Então, resolver equações, tudo isso da matemática básica você tem que saber. E aqui não é que básico não é fácil, tá? Então, aqui na matemática básica, eu estou falando resolver equações. Equação pode ser difícil, tá? Então, primeiro construir essa base. Depois que você construir essa base, você começa a estudar. E aí você vai ter que entender sobre funções e análise de gráficos, porque a física vai usar... Lembra que eu falei lá que o x não significava nada? A física vai dar um sentido, né? Quando eu escrevi uma função do segundo grau, y igual a ax quadrado mais bx mais c, isso aqui significava nada para matemática. Para física, vai ter um significado. Eu vou dizer que y é a posição, x é o tempo, né? Vou dizer que, né, vou colocar aqui, que esse B é o V0 e que esse C é o espaço inicial. Então, eu estou colocando aqui uma fórmula da física, né, o sorvetão. O sorvetão é uma função do segundo grau. Vai dar para eu resolver problemas de cinemática se eu não entender de função do segundo grau?
Muitas vezes não, percebe? Então, é esse o ponto que vocês têm que ver. Não são duas matérias separadas. É física e matemática. Não, para estudar física eu preciso da matemática, beleza? Então é isso que vocês vão fazer. E aqui eu coloquei os assuntos, se vocês quiserem anotar, mas a gente vai disponibilizar também. Quais são os assuntos, né, gerais básicos para você poder estudar física bem? Tudo bem? Então são esses assuntos aí. Funções de análise gráfica, geometria plana, onde geometria plana entra com tudo, na ótica, tá? Ótica é mais geometria do que física. A física é muito pouca. Eu vou falar o princípio da reflexão, a lei de Snell na refração e só. O resto é geometria. O resto é você ver semelhança de triângulo e tudo mais. Então, às vezes o seu problema na física está na matemática. Tem um problema com geometria plana. É muito provável que você tenha problema em ótica. O que eu faço, Eufrásio? Não vai para ótica, né? Não faz sentido. Você tem que primeiro ir para a geometria, resolver o seu problema, certo? E aí depois você vem para cá. Então é isso que eu falo, que é você saber como estudar, tá? Saber o panorama geral e saber que eu tenho que ir aqui para depois vir para lá. E vetores, parece física, mas é matemática, tudo bem? Então, vetor é um pré-requisito matemático muito importante. Eu sou ruim em vetores. Tem que resolver no momento. Por quê? Não saber operar com vetores é não saber fazer operações básicas. Quando eu digo básicas, tipo somar, subtrair, você vai precisar fazer isso, tá? E vamos lá. Para a gente finalizar aqui, os conceitos e modelos na física, eu coloquei só um panorama geral, né? A base da física, gente, vai ser a mecânica. Quando eu falo mecânica, eu estou falando das leis de Newton, tá? Então, o que a gente pensa que é uma aula só, tá tudo baseado nisso. A dinâmica e a cinemática é uma forma da gente analisar problemas mecânicos. Os princípios de conservação são outra forma que a gente tem de analisar os problemas. Tem problemas que você pode usar as duas coisas, tá? Dentro dos princípios, você tem aqui energia, você tem quantidade de movimento. Então, o que eu estou querendo dizer com esse slide? Você está estudando física no geral, onde você tem que focar? Sempre primeiro na base. O que é a base da física? Mecânica. Entender a relação de força, aceleração e mudança no movimento e entender como a energia se encaixa nesse rolê, certo? Faz você entender boa parte da física. Como assim, Eufrásio? Mas não tem outras áreas? Sim, por exemplo, termologia. Termologia, conservação de energia. Se você não entender conservação, você não entende lá, beleza? Elétrica, você vai ter que trabalhar com força elétrica. Potencial elétrico, energia novamente. Então tá vendo que todas as matérias elas giram em torno da mecânica, porque a física, tá, do século até o século 20 ou 19, né, foi baseado no Newton, nas ideias do Newton. Por isso que tudo tem um dedinho dele, tudo tem uma análise newtoniana da coisa. Só mais para frente, né, com a física moderna, que aí é outra concepção que cai em alguns vestibulares. O pessoal aí de Londrina tem um pouquinho aí de física moderna, beleza? Que é uma física diferente. Mas a física mais padrão, tirando a física moderna, né, é tudo baseado na mecânica. Então é uma dica de para onde vocês têm que direcionar, beleza? Vou pular esse quadro branco só para a gente ir para os finalmente. Então, últimos slides, gente. Eu só vou colocar aqui o que você deve e não deve fazer quando for resolver questões. Beleza? E é isso que você vai fazer na sua prática de estudo para a gente fechar essa live aqui, tá? Primeira coisa, você não deve começar a questão pensando em como resolver, beleza? O que eu estou falando como resolver? Isso aqui é a pergunta clássica. Que fórmula eu uso? Se você está pensando assim, você está confundindo ferramenta com o problema, com a solução do problema, tanto na matemática como na física, certo? Se você está pensando, vou jogar um Bhaskara, não sei por quê, você está trocando a fórmula pela solução. Aí você depende da sorte, né? E aí é totalmente na sorte, porque você joga uma fórmula, tem que calhar dos valores que ele deu ser bem certinho para aquela fórmula e não ter nenhuma interpretação. Então, você não deve pensar, tipo assim, Eufrásio, como eu resolvo? Não, você deve primeiro pensar em por que esse problema faz sentido, tá? Se a questão pediu o máximo de alguma coisa, por que ele pediu o máximo, né? Teve uma questão que, hoje mesmo eu estava trabalhando com um aluno, que era uma questão de refração, que ele colocava, assim, uma boia numa água e tinha uma haste, assim, né? E aqui era água. Aí ele falava assim, ó, qual parte da boia até qual parte da boia você consegue ver de fora da água?
Aí os alunos já saem tacando. Eu tenho que tacar a lei de Snell, né? N1, seno, não sei o que e tal. Aqui, para quem não estudou já ótica, tem uma fórmulas aqui dessa parte. O que eu quero dizer? A questão falou que tem uma parte dessa haste que não dá para ver. A primeira coisa que você tem que pensar é, por que isso faz sentido? Por que não dá para ver? Se você não responder essa pergunta, você não resolve a questão. Eu posso te falar, essa questão você vai usar reflexão total, você vai usar a lei de Snell, por exemplo. Para quem já estudou ótica, não deve ser estranho o que eu estou falando. Eu posso te falar tudo isso e você não resolver a questão. Por quê? Essa questão você tem que pensar e entender o problema. Você tem que entender por que tem um determinado ponto aqui dessa haste que vai fazer aumentar muito o ângulo e aí, enfim, eu não quero me aprofundar muito no assunto, mas eu estou dizendo que a maioria das questões, se você não pensar no problema, você não resolve. E eu posso te dar todas as fórmulas que não resolve. E aí volta o que o Matheus falou. Porque parece que a fórmula é o foco, né? Para que eu preciso da fórmula? A fórmula é o mínimo, gente. É tipo o final da questão. Você vai fazer toda uma estratégia, pensar no problema, e no final você vai usar uma fórmula. Essa questão, por exemplo, é isso. Eu mostrei para o aluno que era ele pensar no problema, depois que ele pensou no problema, ele falou, eu posso aplicar aquela fórmula. Aí ficou claro, entendeu? Então, usar a fórmula, geralmente, é para ficar óbvio, no geral, né, quando você precisa usar, quando você já pensou no problema, tá? Então, penúltimo ponto, você não deve achar que não sabe fazer a questão porque leu e não conseguiu pensar em uma solução, beleza? Você deve entender que o normal é não saber fazer inicialmente. Quando eu vejo uma questão, eu não sei inicialmente. Aí você vai, é igual o jogo de enigma que eu falei para vocês, né? Você começa não sabendo e vai criando uma linha até chegar numa solução. Quando você chegou na solução, você falou, putz, agora eu sei o que fazer. Quando você chegou na solução, aí a fórmula entra, o procedimento, o algoritmo entra para fazer. Mas percebe, né, que se você não treinou bem o algoritmo, você travou aí. Você preenche em toda a solução. Quantas vezes os alunos falam, né? Pô, frase, eu sei fazer, mas eu travo na conta. É exatamente isso, né? A conta é o que você tem que saber fazer pela prática. E o pensamento você desenvolve, tá? E por último, você não deve achar que está perdendo tempo se demorar um tempo a mais para conseguir solucionar questões. Se você demorou 10 minutos numa mesma questão, talvez seja isso que você precise. Então, o que eu quero que vocês pensem para a gente finalizar? Quando vocês tiverem problema com pensamento matemático, pensa que é igual aprender, que nem eu coloquei aqui, aprender a jogar algum esporte ou tocar um instrumento. Você começa devagar, você começa não sabendo. E você tem que demorar, você tem que quebrar a cabeça, você tem que passar por esse processo para você melhorar nisso, tá? Então, volta naquilo que eu falei. Algoritmo, repetição, aprende como faz, repete, repete, repete. Beleza. E, por último, né, pensamento. Pensar em solução do problema. Como eu aprendo isso, Eufrásio? Treinando, beleza? Então, treinando pensar em linha de raciocínios, criar essas linhas e deixar um pouco de lado os procedimentos. Beleza com essa ideia? Mesmo que você saiba que o procedimento vai resolver, tenta pensar no problema. Pensa o que aquele problema vai extrair para você de ideia. E só assim que você vai evoluir, tá? E tem conteúdos, né, na física e na matemática que isso fica mais evidente. Análise combinatória, geometria, não é à toa, né, que muita gente tem dificuldade nessas matérias, né? Análise, geometria. Porque são matérias que você pode saber todas as fórmulas, mas você tem que aprender a pensar. E você só melhora a capacidade quando você treina bastante, beleza? E é isso, gente, tá? Desculpem passar um pouquinho aí do horário, tá? Mas essa é a ideia básica que eu queria passar. E como ideia geral é isso. Pensamento em solução e algoritmo. Como eu treino algoritmo? Repete, repete, repete. Aprende como faz, tira dúvida, repete, repete, repete. Não precisa pensar muito, beleza? E o pensamento matemático, o pensamento físico de estruturar soluções, você treina analisando as questões, não trocando os algoritmos pelo pensamento, beleza? Então você tem que olhar as questões e pensar, por que essa questão faz sentido? Às vezes a gente pula, né? Por que as outras alternativas não poderiam ser? Beleza? Então é isso que vocês têm que, né, aprofundar, beleza? Gente, fez sentido tudo que eu falei? Mandem aí no chat se fez sentido, vocês têm algum comentário sobre isso, vocês já pensavam nisso, ou, né, deu para ter alguma ideia diferente?
Vê se o Matheus aí que fez a pergunta. Gostei da pergunta do Matheus, né? Do tipo, são essas perguntas que a gente tem que fazer. Para que existe a fórmula, né? Para que de onde veio a fórmula de Bhaskara? É exatamente nesse caminho que vocês têm que ir, né? Para que serve tudo isso? Beleza. Em algum outro momento, tá? A gente pode fazer, se vocês quiserem, tá? E vocês perceberam que eu não falei muito sobre conteúdo. Mas vocês podem ir compartilhando também. Pô, Eufrásio, tem uma matéria, sei lá, análise combinatória, é muito difícil e seria legal fazer uma aula fazendo esse esquema de análise de questões, como eu penso na solução em conteúdos específicos, a gente pode fazer. Aqui eu joguei mais conteúdos aleatórios para a gente pensar na ideia geral, mas a gente pode, né, ir detalhando isso aos poucos. Mas o importante é que vocês entenderam aí. Show de bola, gente. Certo, pessoal, isso aí tem bastante coisa ainda. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, Então a gente pode depois fazer mais, mas é basicamente entender a historinha, né? Você vai ler uma questão, você tem que entender o português dela primeiro. É igual o negócio do guarda-roupa, não é nem o guarda-roupa. O exemplo do guarda-roupa é: eu preciso guardar minhas roupas. Te dou madeira, o martelo e a parafusadeira. Você que precisa descobrir que, pô, para eu guardar roupa eu preciso fazer um armário. Quantas prateleiras eu vou pôr? Onde? exato. E isso daí que é o pensamento matemático que o Frase falou. Ah, eu preciso de três prateleiras, não vai caber em três, preciso de quatro. Por último, você vai pegar o martelo. Exato. Então essa ideia aí é a ideia de perder o medo da física e da matemática, porque ela é só uma historinha igual às outras. Você só precisa Uhum, ler e entender a historinha, falar, ah, entendi o que ele está pedindo. Aí você vai fazer conta, tá? exato. Então, o legal da física é a ideia que a questão traz. Resolver aí é outra história, aí é a parte que é mais fácil. Mas Exato. assim, isso, como ele falou, dá para aplicar em todos os assuntos, inclusive da química, tá? Dá pra gente também entrar na química com isso daí. Muito naquela parte de termoquímica também. Tá bom? Obrigado. Obrigado aos guerreiros que ficaram até o final. Gostei da interação de vocês, tá? E só para finalizar e lembrar que falem com o Gustavo aí se tiverem com dificuldade no uso da plataforma. Tudo isso que a gente falou é 100% aplicável lá, né? Principalmente a parte do pensamento. Vocês têm o treinamento teórico, a lista dinâmica e tudo isso vocês podem usar para potencializar aí o estudo de vocês, tá bom? E pode chamar a gente no Zap. Certo, pessoal? Vamos jantar e dormir. Obrigado. Bons estudos, boas férias. Boas férias, hein?